Boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês que estão chegando. Mais um programa Fala Professor. Hoje um programa especial, temos uma entrevista especial. Eu já vou soltar logo mais, já vou mostrar aqui para vocês. Uma entrevista muito especial da minha aluna, né? A Vanir, tá aqui, né? Ela escreveu o livro, autora do livro Versos dos Sertões, Avanir Figueiredo, tá? Hoje também apresento para vocês os apoiadores desse trabalho que começou. Fiquei muito feliz de receber o apoio tanto do Império das Esfirras, né, que fica aqui próximo ao velório aqui do município de Jandira. Eu já sempre fui cliente, já tenho um certo tempo desde quando começou e fiquei muito feliz de receber esse apoio, né, para esse projeto. E também a Educação Paulo tá nascendo, é algo que está nascendo, em breve terá as divulgações da cidade, mas em um mesmo local. Você terá curso profissionalizante, curso técnico, curso superior, pós-graduação, tudo do mesmo lugar, né? Então, fantástico, um produto novo que está chegando. Então, mais um apoiador aqui para este trabalho. Mas, sem mais delongas, vamos direto para a entrevista. Os sem fazer reclamação rasgaram as suas vestes, foi grande a humilhação. Morreu pregado na cruz entre o mau e um bom ladrão. O bom foi muito esperto, ganhou de Jesus o perdão. Opa! Já começamos aqui a entrevista hoje. É com ela, Avanir dos Santos Figueiredo. Que prazer recebê-la, Avanir, aqui, tanto no canal da Anhanguera, aqui no espaço da Anhanguera, o auditório da Anhanguera, Jandira, receber essa escritora. Tive o prazer e a alegria de ser seu professor na pedagogia. Que história linda. Avanir, esse livro aqui é resultado de muitos anos. Pelo que eu vi aqui, cada poesia tem uma história, não é isso? Boa noite. Boa noite. Sim, cada poema tem uma história, né? Porque poesia é o mundo, é a vida, somos nós, é você, né? É a Anhanguera. Estou falando do livro Versos do Sertão, um livro de cordel, né, uma literatura de cordel, vários, assim como o que eu comecei a ler aqui, vários poemas aqui lindos, né, um poema sobre, por exemplo, o poema da Paixão de Cristo, falando dessa, um fragmento eu li aqui, justamente sobre a morte do nosso Salvador Cristo Jesus, mas também poemas que remetem à infância. E essa cultura toda, essa estrutura toda cultural que você carrega, vinda do Piauí, e que é reflexo nesse livro. Eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo, ao ler o livro, vão se sentir um pouco mais no sertão, não é isso? É o que eu espero, né? Eu estou falando do sertão, falando do Piauí, da minha vivência no Piauí, da minha infância, falando do vaqueiro nordestino, né? O paralelo com a minha terra tem Catingueira, onde canta Juriti, que é um paralelo com a do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem Palmeira, onde canta o Sabiá. Exatamente. E aqui, meus parabéns também ao Vinícius, que foi o editor, também, aqui, para ser justo, né? A revisora Marieda, a professora Marieda, também parabéns pelo trabalho incrível de vocês. Tá? Hoje eu li aqui, nossa, um trabalho maravilhoso. Avanir, é isso, que responsabilidade, hein? Mas me conta um pouco mais sobre esse dom de rima, porque eu acredito que tudo começa na rima, né? Com certeza. Eu, desde pequena, desde criança, eu ouvia muito rádio, o radinho de pilha, né? E aí tinha as rádios que tocavam músicas sertanejas, mas também tinha os contadores de caos, que nem o Rolando Boldrin, né? Só que eu tô falando do Rolando Boldrin por ele ser um contador de causos, mas não eram os causos dele, eram de outros autores lá
do Nordeste. E também a leitura, né? Tinha nas feiras, isso no Nordeste é cultura mesmo, sempre foi, de venderem os cordéis, principalmente aquelas pessoas que vendiam raízes, sementes de plantas, cascas de planta para fazer remédios, né? E eles liam. Acho que para atrair mais o pessoal, além deles lerem, a gente também podia comprar. Eu tenho alguns, gosto muito, sempre gostei, e foi através da faculdade que eu criei coragem, né, e comecei a guardar o que eu escrevia, porque até então eu rabiscava alguma coisa, falava, isso aqui é bobagem, e jogava fora. Mas, a partir da faculdade, aí a mente abriu mais um pouco, tive professores excelentes, assim como o professor Samuel, o Evandro, professor Paulo, Maria Clara e tantos outros, né, que me ajudaram muito. Eu aprendi com cada um deles e aprendo até hoje, né? Então, eu sou muito grata aos professores que eu tive no decorrer da minha vida, porque com todos eles eu aprendi muita coisa, que hoje em dia eu tenho uma bagagem muito boa e tenho o maior respeito e consideração. O professor, para mim, é como se fosse o segundo pai, mas no sentido assim, do aprendizado, do lidar, do cuidado com o aluno. Eu lembro que o Samuel, às vezes, eu tinha dificuldade na matemática e ele me ajudava, e assim como ele, teve vários outros, né? Então, isso me deixou assim, muito feliz, porque quando você está na mesma faixa etária de idade é muito fácil. Agora, quando você já está um pouco mais velha, né? Eu terminei o colégio, o primário, o ginásio, lá em Santa Cruz, em 82. Aí eu vim para cá, fui trabalhar, depois casei, e sempre tive vontade de estudar, mas não tinha possibilidade. E aí, quando eu mudei aqui para Jandira, nós viemos para morar em Osasco, depois meu pai conseguiu comprar um terreno aqui e mudamos. Aí eu casei também, só que quando eu tive oportunidade, eu fui estudar. Terminei o 2º grau, depois, em 2013, entrei na faculdade, foi uma felicidade muito grande, alegria quando eu passava ali em frente à FASEC, que eu via aquele letreiro lá, faculdade essa de Queiroz, superior de fato, aquilo me alegrava o coração, e eu olhava, isso eu vindo trabalhando em casa de família, às vezes eu vinha por lá, né? Eu trabalhava em Pinheiros, às vezes meu esposo ia me buscar e ele vinha por a Castelo, e aí para poder entrar aqui, para dar acesso a Jandira. E eu olhava para aquele letreiro, aquela frase que mexia comigo, falei, meu Deus, será que um dia eu vou ter a sorte de entrar na faculdade? E como Deus é pai, não desampara, chegou o meu dia. Então, em 2013, em agosto de 2013, eu entrei na faculdade, e para mim foi uma felicidade muito grande conhecer cada professor que eu conheci, vários colegas, né, que a gente adquire durante o curso, tem deles que hoje em dia são meus amigos. Então, me senti assim, em parte, realizada. E me formei em pedagogia, graças a Deus, e agora estou aqui como escritora. Esse é o meu primeiro livro, e espero em Deus que virão outros, né? Que eu tenho material para mais 2 livros. Parabéns. Eu acredito que é assim, né, Vani? O esforço, né, você falou que tinha bastante dificuldade de matemática, mas o seu esforço era um esforço de alguém que queria aprender. E a gente percebe isso de forma muito clara. Tem pessoas que acham que o conhecimento cairá do céu. Não, tudo exige um esforço, uma vontade, um desejo, e isso sempre foi algo marcante, né? Eu percebia isso de forma muito clara, sempre sentando ali na frente, perguntando quando tinha dúvida, e eu tenho certeza que também ver os nossos alunos alçar, né, posição porque se torna uma autoridade posicional. Você escreveu seu primeiro livro, um livro de cordel, então ter os seus alunos nesse tipo de posição traz muita alegria. Tenho certeza que essa alegria não é só minha, mas
de todos os professores, né, que passou, não só na faculdade essa de Queiroz, né, agora não existe mais a FASEC em Jandira, mas estamos aqui na Anhanguera, você pode vir aqui estudar a pós-graduação com a gente. Mas o fato é que ao ler o seu livro, eu percebo assim, a essência mesmo, o sentimento muito marcante, um sentimento muito marcante, da impressão de que a caneta estava carregada. Inclusive, aqui, ó, interessante, eu vou ler aqui um verso para vocês, e aí vocês tentam adivinhar para quem que era, hein? Assim como a roseira, o cravo também tem espinho. Nós vamos falar do amor que temos por nosso padim. Aqui, esse é para o meu tio e meu padrinho também, que era como se fosse nosso pai. Meu pai vinha aqui para São Paulo e ele que cuidava da gente no sentido masculino, digamos assim, para fazer as coisas, ir para a roça, colher legumes junto com a minha mãe. Né? É irmão da minha mãe, chama Pedro Diolino. Eita. É o amor da minha vida também. Eu gosto muito. Agora tem esse aqui, ó. Esse eu tenho certeza que vão pegar, hein? Ó, inesquecível Senec, escola em que estudei, lá conheci meu amor, amor sonhado fiquei. Um jovem alto e bonito, cabelos pretos nem sei, só sei que a primeira vez que eu o avistei, alguma coisa mudou, ao observá-lo passaram-se alguns anos, por ele me apaixonei. Eu acho que esse poema tá claro para quem que é, né, Vanico? 40 anos casada. Eu vou fazer 40 anos agora, dia 21 de dezembro. Né? Esse é o meu amor, o Manuel, meu esposo. Nós estudávamos juntos, lá em Santa Cruz do Piauí. Daí eu vim para São Paulo e depois ele veio, só que ele veio morar lá para o lado de São Bernardo, lá na região do ABC. Né? E eu vim aqui para Osasco, a princípio. E aí nos encontramos porque eu enviei um bilhetinho dentro de uma carta para o pai dele, que onde eu morava tinha um vizinho que era amigo do pai do Manuel e compadre. Eu falei, nossa, aí pediu para que eu escrevesse uma carta para ele. Que eu sempre, quando eu aprendi a escrever, as primeiras coisas que eu fazia era escrever carta, tanto para o meu pai aqui em São Paulo, quanto para as pessoas que me pediam, né, para estar enviando para os filhos, às vezes para o marido. Eu ali com 11, 12 anos e escrevendo carta. Devia ter um monte de erro. Mas só a vontade que as pessoas tinham de dar notícia, de receber notícia dos filhos ou do esposo. E não tinha muita gente ali para estar escrevendo. E minha mãe, de uma certa forma, foi sob pressão que eu aprendi a escrever as cartas rapidinho, porque ela precisava. E aí, além dela, vinham os vizinhos também. E eu fazia com muito carinho, né? Fiz como a Dora, né, lá na Central do Brasil, só que a Dora ia para a praça e tal, ganhava uns trocados. Eu não, eu ia lá na casa, às vezes me chamavam na própria casa da pessoa e eu escrevia com muito carinho, assim, é umas lembranças que eu tenho e guardo assim com muito zelo, sabe? E elas me falavam assim, minha filha, Deus te abençoe, Deus te dê sabedoria. Né? Então, assim, aí agora, escrevendo esse sertão, esse Versos do Sertão, eu falei, meu Deus, olha a recompensa que eu recebi, quando aquelas pessoas me desejavam sabedoria, me pagavam assim, com essa gratidão, que para mim valia mais do que dinheiro, me desejando bem, me desejando boas energias, né? Sabedoria. Então, eu acho que o pagamento está aqui, em Versos do Sertão. Que lindo, tá aqui. Onde a pessoa compra esse Versos do Sertão? Já está à venda ou não? Ainda não, Vanir? Ainda não está à venda, tá? Esse foi um projeto, a princípio, contemplado pelo edital número 6 de 2024 da Lei Aldir Blanc, aqui, né, do município de Jandira. Então, tá aqui, então ele é a priori, né? Sim. Ele é fruto de um projeto, de um trabalho social, mas tenho certeza que virá mais livros que esses sim serão comercializados, porque, né? Assim, tem uma porcentagem grande para eles e 25% que são meus. Só que o primeiro preciso prestar conta para eles, no caso. E assim que tiver, né, disponível para venda, você me procure que a gente divulga. Gostei muito do livro Versos
do Sertão, Literatura de Cordel, primeira edição, tá aqui, né? Então vale a pena, acompanhe as redes sociais minhas, que assim que tiver disponível para venda eu farei questão, não só porque ela agradece os professores dela, não, mas porque eu percebi, né, nas letras, né, muita verdade. Eu acho que outras pessoas que fizeram essa leitura devem ter dado esse feedback, muita verdade, essa situação de colocar em versos o amor pelo marido, pela família, pelo sobrinho, né? Isso daí é um diferencial. O que a sua família representa nesse trajeto para que chegasse até esse livro? É verdade. E assim, eu tenho material para outro livro de cordel e mais outro livro que será literatura infanto-juvenil, se eu conseguir, né? Vai conseguir, sim. E tem para os professores, mas eu não terminei ainda, porque é muito difícil falar para pessoas intelectuais, né? Rimar para pessoas intelectuais. Então, eu estou na peleja, que nem diz lá no Piauí. E aqui no verso, com licença, professor, essa janela, professor, é na casa da minha avó. Essa janela é a janela do quarto da minha avó, lá no Piauí. É a casinha dela. Ela já não está mais viva, né? Aí quem mora lá é uma tia. É a janelinha da casa dela. Então, é uma coisa assim, um carinho muito grande, é um amor que eu sinto grande assim por minha avó, Maria Domingas. Minha mãe também já é falecida, mas somos uma família que as mulheres são muito trabalhadeiras. Não que os homens não sejam também, são. Mas as mulheres, acho que a maioria são mulheres mesmo, então as mulheres se destacam por ser maioria, né? E minha avó representa, sim, toda essa gratidão que eu tenho por as pessoas, ela que passava tudo isso para mim. Tem você que está aí em casa, né, tá observando, e tá muito tarde para estudar, né? Tá aqui, Vanir, ó, voltou, foi para o ensino superior, com 48 anos, se formou aproximadamente com seus 52 anos, está aqui, escritora hoje, 60 anos, né? Vou fazer 60 agora em junho. Vai fazer 60 anos, escritora, escreveu seu primeiro, mas já tem mais 2 prontos para fazer. Isso é uma lição também para todos vocês que estão nos acompanhando. Vanir, chegamos à reta final da nossa entrevista aqui. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para aqueles que querem ir por esse caminho da literatura. Qual o conselho que você deixa? O estudo, o conhecimento, né? A leitura é muito importante, ela nos ajuda muito. Eu lembro que lá na faculdade tinha várias frases espalhadas, né, professor? Lá no saguão, e tinha uma seta, uma que ia e outra que vinha, que gentileza gera gentileza. E aí eu até peguei aqui e coloquei aqui no meu livro uma frase da Cecília Meirelles, que falou muito comigo, falou direto ao coração, que nem se diz. A Cecília fala assim: não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar. Então, gente, a idade não importa. Você tem que ter coragem. Às vezes eu chegava na sala de aula, não na faculdade, mas até na faculdade também. Mas quando que eu terminei o 2º grau aqui, às vezes eu sentava ao lado dos meninos, dos jovenzinhos, eles levantavam. Mas eu não fazer que nem eu dizia nordestino, não deixava a peteca cair, né? Continuava ali, estudava, tirava boas notas, e assim eu conquistava as pessoas. Depois, aquelas pessoas que me excluíam, de uma certa forma, às vezes precisava de mim, da minha ajuda, de ficar no meu grupo, por conta da nota, e assim, né? Mas não tenho vergonha. Trabalhei em casa de família, aí eu ia dentro do ônibus, sempre levando um livro para ler. Eu lia livro por o título, e assim eu fui conhecendo alguns livros bons, né? E aprendendo também. E quando eu tinha a oportunidade de conversar com a pessoa que entendia mais do que eu ouvia aquilo como se fosse um presente, porque ajuda. O professor Samuel talvez nem lembre, mas eu nunca tinha ouvido falar de ábaco. E foi o professor Samuel Reis que falou. Aí eu conheci e achei muito interessante. Se eu tivesse aprendido matemática através do ábaco, na minha época, talvez hoje eu seria também uma professora de matemática. Que bom, que bom.
Fico muito feliz, Avani, muito feliz mesmo. Além da matemática, metodologia também na época cheguei a trabalhar com vocês, mas eu fico feliz de reconhecê-la, né? Ter esse reconhecimento seu também, esse carinho seu como professor. E para você que quer estudar comigo, tá aqui, eu tô aqui na Anhanguera, no centro de Jandira, tá de fácil acesso. Eu já fiz o convite para ela vir fazer a pós-graduação conosco. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Sigam as nossas redes sociais e até a próxima entrevista. Que Deus abençoe e até mais. Foi, desculpa, ficou um tempo aí sem áudio. O que vocês acharam da entrevista? Espero que tenham gostado da entrevista. A Vanira, ela foi uma aluna de quando eu ministrei aula aqui na FASEC, em Jandira, uma faculdade que tinha aqui. Agora não tem mais, né? E era uma aluna com alguma dificuldade em matemática, mas sempre muito esforçada. Sempre muito esforçada. Então, vê-la lançar um livro, né, contar essa história para vocês também é uma história de superação. Assim como a primeira história que eu contei para vocês, do Rubens de Souza, né? Rubens, o proprietário do Império da Esfirra, né? Eu já era cliente, conheci ele por meio do irmão dele, né? E fiquei sabendo, né, do acidente de moto que ele teve e que também, como eu, foi uma pessoa que passou por uma experiência de quase morte e eu quis contar essa história para vocês. Porque são histórias como essa que permite que nós tenhamos fé. Esse é o termo, fé. Né? Porque diante de tantos problemas, e se for para contar a história aqui, ruim, tragédia, nós temos aos montes. Mas nesse programa eu já deixei claro para vocês que a intenção não seria clickbait, a intenção não seria notícias bombásticas, nada disso. Aqui é um bate-papo, é um momento que eu tô tendo a oportunidade aqui na Tume TV de compartilhar um pouco de conhecimento, de convidar vocês para estudarem comigo lá na Anhanguera Jandira, que agora vocês já estão sabendo, você que está acompanhando hoje, tudo estará sobre o guarda-chuva da Educação Paulo, né? Então, convido você para conhecer lá o nosso espaço em cima da Wizard, no centro de Jandira. Você tem o Correio, o Wizard mais abaixo, a Caixa Econômica Federal, tudo no mesmo prédio, próximo à estação. E tem novidade chegando. Tem novidade chegando porque nesse lançamento da Educação Paulo também nós teremos alguns momentos muito especiais, um seminário de teologia bíblica, um curso de front-end também fantástico, né? E mais um curso de desenvolvimento infantil que eu ministrarei com técnicas de aba. Você que é mãe atípica, você que quer conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento da criança, será fantástico. Então acompanhe lá as redes sociais @Anhanguera-Jandira e as minhas redes sociais @Professor Samuel Reis, ou as redes sociais desse projeto @Fala Professor Samuel, tá? Assim como no YouTube. Todas as redes serão informadas, né? Possivelmente será no dia 28, ou seja, né, no próximo sábado será a inauguração da Educação Paulo aqui no centro de Jandira. Bom, pessoal, seguindo agora com o nosso programa, eu selecionei algumas matérias para passar aqui para vocês, para quem ainda não segue, né? Para aqueles que ainda não seguem, que não costumam ler as notícias, ler as matérias que estão lá, eu convido vocês para fazerem a leitura do que está lá em psnews.tv.br. E eu tenho um novo artigo lá que eu vou fazer a leitura de parte aqui com vocês, porque, sinceramente, eu escrevi um artigo sobre liberdade de expressão e a sua relação com o Evangelho. Afinal, para você, se você é como eu, um cristão, que tem como missão
diária, o ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, até porque isso é algo que faz bem para nós, se é algo que transforma a nossa vida, se é algo que preenche o vazio em nós. Qual que é a nossa missão? Se nós amamos o próximo como nós mesmos, isso é algo que faz bem para nós, o que, que nós queremos então? Diariamente compartilhar, ter a liberdade de compartilhar. E aí quando você vê elogio de um ministro da Suprema Corte do nosso país, falando que todos ali, claro, acredito eu, né, que o André Mendonça não entra nesse todos, mas ele disse todos. O ministro Gilmar Mendes falou todos ali são admiradores do Xi Jinping, o ditador da China. E aí eu começo a escrever lá como que são tratadas as igrejas cristãs. As igrejas cristãs. E aqui eu não estou falando só de igreja evangélica. Como que são tratadas as igrejas cristãs lá na China. Eu deixo isso claro para vocês. Então convido vocês para fazerem a leitura lá em psnews.tv.br. Também tem a última coluna de Teologia com Paixão, né, do mestre Kleber Paixão, também falando sobre a revelação da graça, uma coluna maravilhosa. Também a coluna da cientista política Elizabeth Rezende, falando do despertar para que as pessoas comecem a olhar para a política de forma diferente. E outra, tem uma série minha sobre qualidade de vida, porque para você que não conhece, qualidade de vida é o que? Corpo, mente e alma. Quando nós falamos de qualidade de vida, nós temos um tripé, corpo, mente e alma. Corpo e mente tem diversos artigos, corpo, cuidar do corpo, né, nutricionismo, nutricionista, né, artigos sobre nutrição, artigos sobre atividade física, isso daí tá uns montes por aí. Agora, quando se fala de mente e alma, aí, né, nós temos, por exemplo, o Augusto Cury, né, que fala muito sobre mente, mas quando nós falamos de alma, quando nós falamos de espírito, aí já é um assunto que as pessoas não costumam falar muito, porque tem ali uma certa correlação com a espiritualidade. E eu escrevi uma série de artigos falando, por exemplo, da relação entre autoestima e qualidade de vida. O que é autoestima? Segundo Maslow, na hierarquia das necessidades humanas, Maslow, pessoal, Abraham Maslow, tá? Um dos pais da teoria dos recursos humanos. Para quem estuda a área empresarial, Abraham Maslow, ele foi um pensador muito importante, um psicólogo muito importante na teoria das relações humanas, no momento onde o ser humano deixou de ser visto como uma máquina nas empresas e passou a ser visto por suas necessidades também. E Abraham Maslow ele fala o seguinte: existe uma hierarquia. Todo ser humano ele precisa primeiro, na sua base, ter as necessidades básicas atendidas. Este é o princípio que está, por exemplo, no artigo 6º da nossa Constituição Federal, quando fala dos direitos sociais básicos. Ou seja, todos nós devemos ter a alimentação, devemos ter, né, a limpeza, tudo mais, o básico, alimentação, moradia, o básico. Todos nós precisamos ter o básico. Com o básico garantido, você consegue ir para o próximo passo da hierarquia, que é o quê? Com o básico atendido, eu consigo ter segurança para as relações sociais. Por quê? As relações sociais são essenciais. Você pode perceber que quando a pessoa está com alguma enfermidade ligada às questões de espírito, alma, mente, a primeira situação que a pessoa faz é se retrair. Porque as relações sociais elas são essenciais para que a pessoa saia para o próximo estágio. Então as relações sociais são essenciais. São essenciais, importantíssimas. Imagine se você não consegue ter segurança para as relações sociais, você não vai conseguir se apresentar numa empresa, você não vai conseguir se apresentar na igreja, você não vai conseguir colocar suas ideias em prática, você não vai conseguir ter uma rede social, e no mundo digitalizado você precisa, né, saber se comunicar em rede social. E aí, com segurança,
eu passo, com as relações sociais saudáveis, eu passo a ter o que é chamado de autoestima e antigamente chamado de amor próprio. Eu começo a ter amor próprio, eu começo a ter autoestima, eu começo a acreditar no meu potencial, para só depois eu me tornar uma pessoa realizada. Então, este processo, quando chega ali na autoestima, né, tudo isso tem uma correlação muito forte, né, com os pilares da qualidade de vida. Não adianta, se eu estou enfermo na carne, eu não vou conseguir ter relações sociais. Eu não vou conseguir ter amor próprio. Eu não vou conseguir, né, ter aquela autoestima. Né? Eu tô muito feliz porque eu tô enfermo. Não existe isso. Né? Não existe. Do mesmo jeito que se eu tô com o corpo em dia, mas estou com a mente, né? Estou com alguma enfermidade ali na mente. Também não vou conseguir ter relações sociais. Não vou conseguir, né, ter autoestima e muito menos me ver uma pessoa realizada. E se eu tenho um vazio espiritual? E aí mora a questão. Se eu tenho um vazio espiritual, eu posso estar com o corpo em dia. Eu posso ser uma pessoa equilibrada e a mente estar em dia. Mas se a minha alma, se o meu espírito está com vazio, eu também não vou conseguir ter relações sociais. Eu não vou conseguir ter autoestima. E sem autoestima eu não consigo chegar na realização. Olha a quantidade de pessoas aí, profissionais, hipercapacitados, mas que não conseguem mostrar o teu potencial. Não conseguem transmitir conhecimento. Não consegue sair do seu casume. Por que isso? Justamente porque não tem aquela autoestima. Falta algo. Falta algo. E muitas vezes nós estamos procurando uma luz. Porque vamos ser sinceros. E aí mora o cerne da questão do meu último artigo, de um artigo intitulado Há uma luz em um mundo de trevas. Há uma luz. E nesse artigo eu começo narrando da seguinte forma. Não é apenas nesta madrugada que me pego com um certo desânimo quanto ao mundo e em especial ao nosso país. Pois não é fácil você conviver com tantas notícias ruins. Em um ambiente onde a injustiça predomina sobre decisões daqueles que deveriam ser o nosso poder judiciário. Né? Tanto entra nas redes sociais, né? É isso, é aquilo, o STF que deveria ser, né, o bastião da justiça do nosso país, cometendo uma injustiça em cima da outra. De repente, um delator que mentiu, ou seja, a sua delação tinha que ser cancelada. O que o juiz faz? Ele prende o advogado que divulgou. Eita, nós. Mas se eu vou começar a falar disso, eu vou começar a ficar nervoso. Vou começar a trazer sentimento que não é muito bom. E era justamente esse sentimento. Eu estava em oração e buscando que o Senhor tirasse esse sentimento de mim. Em um ambiente em que as guerras estão entre países, mas também chegando nos lares, permitindo um grande número de notícias de tragédias envolvendo filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos. A verdade é que aqueles que buscam esperança no mundo estão ficando cada vez mais frustrados e com suas almas cada vez mais vazias. Conhece alguém que está passando por esse processo? Só notícia ruim, só tragédia, só acontecimento ruim. E tem pessoas que consomem isso. Consomem isso. Eu fico me pensando, precisa ser muito forte espiritualmente falando para você conseguir ter uma vida equilibrada consumindo esse tipo de conteúdo. Chega uma hora que você cansa. Quantos de nós estamos nesse momento buscando remédio para uma dor que não é aparente? Trabalhamos muito para tentar ocupar nossa mente com uma esperança de que o dinheiro
permitirá momentos de felicidade, que normalmente está relacionado à cultura do consumismo. Trabalho muito, deixo de alimentar quando eu digo, né, alimentar só de alimento material, não. Alimentar de atenção, de carinho, de afeto, de respeito, nossos filhos, nossa família. Estamos deixando isso de lado. E estamos trabalhando cada vez mais. Trabalhando cada vez mais. Você já parou para pensar que estamos buscando refúgio e cura em uma corrida frenética pela compra da felicidade, por meio de bens materiais ou momentos que não são duradouros, e que muitas vezes, ao ver que este momento de alegrias compradas passam, recorremos a medicamentos, bebidas e outras atividades que permitam algum tipo de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor de prazer. É até uma problemática para nós, professores, né? Porque a gente percebe que a obesidade infantil tem tomado conta. Tem tomado de conta. Em grande parte em função do acesso à dopamina de forma muito simples. Antigamente, na minha época, eu acredito que na época de boa parte daqueles que estão nos acompanhando, nós, para termos a dopamina, tínhamos que ir lá chutar bola na rua, brincar, fazer atividades que envolviam muito corpo, atividade física e tudo mais. E hoje a criançada está querendo ser gamer, youtuber, e tá lá. E tá lá, né? Tá no seu dia a dia e conseguindo dopamina, que é esse prazer, no celular, sem fazer aquela atividade física. Beba muita água. Sem isso, né? E com isso, claro, né? Sem queimar calorias, né? Muitas vezes ali tá jogando videogame, mas tá com algum tipo de doce ali ao lado, né? E aí, eu só acredito que os pais estão atentos a essa questão, porque esta questão da dopamina é uma questão que antigamente era muito mais difícil de se ter e hoje, né, tá muito mais fácil. E infelizmente isso tem permitido as pessoas de não ter tantos momentos de prazer em família, atividades em famílias, né? Então é muito mais comum assistir um filme, é muito mais comum fazer outras atividades, ou muito comum estarmos em uma mesa, cada um no seu celular. É isso. Cada um buscando a sua dopamina, cada um consumindo aquele tipo de conteúdo que de alguma maneira traz felicidade para ele ou ela. Ou seja, pessoal, a questão central é que mesmo os meios para se encontrar o tal neurotransmissor de prazer, dopamina, também são passageiros, mesmo eles. O que reforça a profecia bíblica de que tudo por aqui tem prazo de validade. Tudo é vaidade. Vaidade. Tudo vai se acabar. Tudo vai se acabar. Com exceção da nossa alma. Porque as próprias escrituras deixam claro que o nosso espírito voltará para aquele que o deu. Né? Então, a verdade é que o vazio em que as pessoas estão buscando preencher com coisas que podem ser compradas só pode ser preenchido totalmente por aquilo que chamamos de graça. E aí eu convido você novamente para ler o artigo que está em psnews.tv.br sobre a revelação da graça. Porque não faltam igrejas que justificando, né, criando ali, falando a graça sou eu. A graça que a graça está aqui. Glória a Deus se a graça está lá. Porque a graça é Jesus Cristo. Foi ele que comprou
Foi Ele que nos entregou de graça o direito a uma vida eterna. Foi Ele que, ao ir, nos deixou a mensagem: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, no caso Jesus Cristo. Por quê? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, Apocalipse, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então percebamos de maneira muito clara, esta é a graça. A graça é Jesus Cristo. E ela se revela a todo momento na nossa vida. Por quê? Porque Ele é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. Onisciente, tudo está sobre a ciência dele. Tudo Ele sabe. Né? E onipotente, todo poder é me dado no céu, na terra e até debaixo da terra. Foi o que Ele falou. E é o que cremos. Não há mal nenhum, não há vazio nenhum que não possa ser preenchido por Ele. Por isso que quem tem essa dádiva de acreditar no sobrenatural de Deus, para quem tem essa dádiva, o que nós devemos fazer diariamente é o que? Compartilhar essa dádiva. Você que está acompanhando esse programa, está se conectando com esse artigo que eu escrevi. Existe cura para esse vazio. E a cura para esse vazio não está em crenças vazias. A cura para esse vazio não está em medicamentos, que por nome científico está escrito que remédio, remedia. Nós estamos falando de cura. Não há como de reduzir o poder daquele que é onipotente. Não há nada que ele não possa fazer. Nada. Esse que fala com você teve um derrame cerebral hemorrágico com 20 anos de idade. Com 21 já estava seguindo a sua vida. É impossível? Pode até ser. Pode até parecer. Mas tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. A verdade é que o vazio em que as pessoas estão buscando preencher com coisas que só pode ser preenchido por aquilo que chamamos de graça. E que nada melhor do que viver por aqui, com a certeza de que mesmo em um ambiente de tristezas, dores, vaidades, todo mundo quer ser melhor que o outro. Todo mundo quer ter mais seguidor, todo mundo quer ser mais bonito, todo mundo quer ser mais inteligente, todo mundo quer ter o carro melhor e acha que isso é legal. Tem gente que vende isso. Tem até teologia que vende isso. Esses dias eu vi aí Pablo Marçal batizando. Pelo amor de Deus. Teologia da prosperidade. Pastor coach. Ai, ai, ai. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí, meus amigos. A salvação. Aqui, ninguém disse que não haveria aflições para aqueles que seguem a Cristo. No mundo tereis aflições. Mas como eu venci, você vencerá também. Isso é palavra de Jesus Cristo. No mundo tereis aflição. Mas ele deixou claro. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Ou seja, qual que é a nossa causa?
Qual que é a nossa dificuldade? Porque tudo isso que eu coloquei aqui, tristeza, dores, vaidades, egos, crimes, injustiças, né? Se eu estou aqui como estrangeiro, qual que é a certeza que eu tenho? Que não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para sempre. E eu creio que existirá um justo juiz. Em um ambiente de injustiça, nada melhor do que lembrarmos de que haverá um juízo final, que dará a justa sentença eterna a todas as pessoas, tanto as vivas quanto as mortas. Por mais que falamos de juízo final, morte, finais do tempo, parece algo difícil de digerir, não é isso? Na verdade, estamos falando da libertação e da verdadeira luz que a escuridão do mundo não pode apagar, que é a esperança de uma vida eterna com Deus, em paz. Glória a Deus. Em paz. Em um lugar que a pedra da esquina é o próprio Jesus Cristo. Quem de nós que segue a Cristo não quer ouvir aquelas palavras: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo? No pouco foste fiel, no muito vos colocarei. Entra pro gozo do teu Senhor. Eu deixo no artigo alguns conselhos dados pelo apóstolo Pedro, né? E ele já começa falando assim: já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Convido você para ler o artigo completo em psnews.tv.br. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal da turma e se inscreva no meu canal também, Fala Professor Samuel. Eu te convido. Vamos refletir um pouco mais. Não deixemos que a escuridão do mundo apague a nossa luz. Aquela luz que está lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é o guia. Como assim? Falaram para mim que o meu guia é o líder espiritual que está lá. Não. Está errado. O meu guia é a palavra de Deus. Aquela que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Chegamos nos últimos minutos do nosso programa. Que felicidade ter você aqui. Saber que você está nos acompanhando. Ainda somos um número pequeno, fica acompanhando. Mas eu tenho certeza que esse número há de aumentar. Porque eu confio em você que vai compartilhar esse vídeo. Uma história linda da Avanir Figueiredo, uma escritora que estudou já na sua meia-idade, né? E hoje, chegando aos seus 60 anos, está se apresentando como uma escritora de cordel. História linda, história de Deus, história do tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Existe o tempo de chorar, mas também existe o tempo de rir. Eu creio em uma hierarquia de dons. O superior a todos não é o status social, não é aquele que prega, não. O dom superior a todos é o amor, é a caridade. Logo abaixo, a profecia. E eu acho uma pena alguns religiosos que estão deixando a busca da revelação de lado, a profecia de lado. Eu creio em um Deus que ele toma um ser humano no dom de profecia, na revelação. E eu busco isso. Eu oro antes de escrever.
Eu busco andar de acordo. Porque o problema não está em errar. Eu não sou santo. O problema não está em errar. O problema não está em ser um pecador. O problema está na iniquidade, é não ter o temor do Senhor. Para falar, basta, eu não vou errar mais. Eu não vou pecar mais. Eu quero servir a meu Deus. Eu quero entrar nas moradas do Altíssimo. Eu quero morar com Ele. Eu amo Ele. A minha vida é para segui-lo. A minha vida é para servi-lo. E se falta em mim força para sair desse mundo e desse lamaçal de pecado, glória ao nome do Senhor, eu creio no Deus que eu sirvo, de que uma só palavra dele e tudo quanto é pecado, tudo quanto é mal, tudo quanto é escuridão vai embora e o nome de Deus é glorificado. O povo precisa conhecer esta luz. O povo precisa conhecer esta palavra que preenche a nossa alma. O povo precisa conhecer que existe um Cristo Jesus que ele une e não divide. Porque ele une no amor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essas divisões, esses debates, nos próprios versos que eu deixo lá, descrito no meu último artigo, está lá, multiforme graça de Deus. O que é multiforme? Múltiplas formas. O meu irmão que teve o aceite, meu irmão que conheceu a graça, conheceu a figura de Jesus Cristo, por meio de uma igreja, né, o pentecostal, uma igreja diferente, eu sou de uma igreja, né, pentecostal clássica. Olha, ele conheceu lá. E depois ele vai buscar nas escrituras. Porque é a palavra de Deus e nós precisamos ler e meditar nela. Porque falam muito de prosperidade. Mas qual que é a prosperidade descrita em 1 de Salmos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém em caminho de pecadores, nem se assenta em rodas de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro d'água, e, atenção, e tudo quanto fizer prosperará. A prosperidade do céu é diferente da prosperidade conquistada com mentira, com caça-clique e com busca que só trazem um mal. Então, esse é o Fala Professor de hoje, chegando aí nos últimos minutos. E o meu convite novamente para vocês, eu vou compartilhar aqui novamente. Ó, tá aqui. Compartilhar com vocês. Muito obrigado, né, a todos vocês que estiveram, que ficaram conosco até a reta final deste programa. Que Deus abençoe vocês, né, e que nós tenhamos uma ótima semana. Que Ele abençoe nosso caminho, que Ele abençoe a nossa vida. Que todo tempo de chorar, ele possa chegar o mais rápido possível do seu fim. Que Deus nos dê força para passar por esse mundo de injustiça, por esse mundo de notícias ruins, sem perder a esperança nele, sem desacreditar nele, sem blasfemar dele. Que ele nos dê força de andar de cabeça erguida, com a certeza de que ele vive. E porque ele vive, eu creio no amanhã. Ele vive. Muito obrigado. Império das Esfirras, convido vocês. Comprem lá, me ajuda também, né, quando você compra lá no Império das Esfirras, sem contar que é um lugar onde hoje mesmo eu comprei esfirra lá, muito bom, gosto muito da pizza de lá. E para você que está querendo estudar, já sabe, terá ensino técnico, ensino superior, pós-graduação, tudo no mesmo lugar. Será Educa São Paulo, a partir de sábado que vem,
fica em cima dos Correios, está muito fácil acesso. Então é a Anhanguera. Curso de inglês também é o Wizard. É a Anhanguera, é o Wizard. Tem tudo no mesmo lugar. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.